Olá pessoal, meu nome é Índio Brasil, sou advogado e venho trazendo neste canal algumas dicas importantes para quem está começando na advocacia. É uma alegria poder contar com você aqui no nosso canal e eu devo confessar, eu sou um entusiasta da prática de ajudar a quem está começando na advocacia. O que me motiva se equivale aos ganhos que posso propiciar aos que começam. Bom, eu retomo sempre a ideia do que eu faço com os meus filhos. Com eles, eu faço o seguinte: compartilho as minhas experiências para vê-los superar os desafios com maior desenvoltura, segurança, diferentemente de como foi comigo nas vezes em que sofri bastante com medo e ansiedade naturais em algumas situações e até mesmo por desconhecimento. Mas olha, isso são emoções naturais da vida e das trajetórias profissionais, ok? Mas então, hoje vamos falar sobre mais um tema muito importante para os advogados que estão começando. É a pressão, seja ela psicológica dos desafios que a profissão nos impõe, ou a pressão que vem dos próprios clientes, dos nossos clientes, que muitas vezes esperam soluções rápidas para problemas complexos. Neste caso, a pressão é uma espécie de pressão negocial ou contratual. Só que a gente precisa entender que a pressão é algo normal, mas que a gente pode tentar controlar e gerenciar com alguns recursos adequados. Então vamos lá. Vamos falar sobre a pressão psicológica. Como é que a gente enfrenta o desafio de ser advogado iniciante e sentir esse temor, esse medo, esse receio, essa insegurança, que é natural, que muitos advogados principiantes enfrentam no mercado. E isso não é privilégio de nenhuma profissão, tampouco da advocacia. Sempre quem está começando tem essa natural dificuldade de passar por esse momento. Eu, por exemplo, no meu início de carreira, eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, e tinha dificuldades de falar em público. Isso foi uma barreira que eu tinha e que eu tive que superar com o desenvolvimento das minhas competências. Então, no próprio mercado de trabalho, eu precisei aumentar o meu tom de voz, elevar o meu tom de voz, para que eu pudesse falar com mais naturalidade. Claro, não ia gritar, não ia falar num tom tão alto quanto fosse desconfortante para quem estivesse me ouvindo, mas eu precisava falar um pouco mais alto. E isso era uma necessidade de superação. Qual não foi minha surpresa que, movido por esse movimento, eu resolvi me iniciar na carreira de docente. E comecei num momento desafiador, que foi dar aula para uma quinta série. O pessoal brinca sempre, né, que a quinta série é coisa exatamente dita como marcante para quem dá aula para o pessoal de quinta série, né? Porque são novinhos, são imaturos, né? Muito brincalhões ainda, muito divertidos. E foi realmente um desafio. Mas a partir dali começou a minha, a minha superação, quando eu pude então ver que eu conseguia falar sobre assuntos até que não dominava tanto, mas que eu, estudando, conseguiria falar sobre eles. Um outro medo importante, um receio importante, insegurança importante que me assolava o coração, era o medo de errar e causar um prejuízo ao cliente, do meu cliente do escritório de advocacia. E, ao final, acabar sendo um advogado recriminado por desconhecimento técnico. E esse era o meu pavor. Então, além da dificuldade de falar em público, a emoção natural de ter o medo de errar. Tudo isso, gente, são emoções naturais de quem está começando. A gente precisa entender que isso não é privilégio, como eu disse, da advocacia, para quem começa na advocacia. A própria Maria Helena Diniz, por exemplo, no seu curso de Direito Civil Brasileiro, uma das maiores civilistas do mundo jurídico brasileiro, disse o seguinte, ó: o processo de formação de um advogado é longo, complexo e demanda uma capacidade inata de adaptação constante às demandas do mundo jurídico e da sociedade. Um advogado que não consegue gerenciar suas emoções
em momentos de pressão, está fadado ao esgotamento. Olha só, gente, quão importante é essa lição. Outra lição legal vem de um autor, psiquiatra, médico psiquiatra, o Dr. Augusto Cury, que ele diz o seguinte: o maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça aquilo que não sai do coração. Então, o que essa frase nos lembra? Ela nos lembra da importância de lidarmos com nossas emoções e sentirmos de forma saudável. Cury nos ensina que tentar ignorar ou reprimir nossas emoções apenas as mantém vivas em nosso coração, causando um ciclo de sofrimento. Então, ao enfrentar nossos sentimentos de frente, a gente pode encontrar a paz interior e verdadeira liberdade emocional. Eu acho muito bacana essa transcrição do Dr. Augusto Cury, que ele tem até um livro muito interessante chamado Gestão da Emoção, que nos ensina exatamente a fazer essa gestão das nossas sensações naturais, das nossas emoções. E veja, se a gente não faz isso, a gente acaba de fato sofrendo. Isso é um recurso, é uma competência inerente a todo o exercício profissional, e não é diferente com o advogado. Então, eu queria contar para vocês, lembrando aqui de um caso bem interessante, que hoje já me chama a atenção, não de uma forma tão cômica como me chamou a atenção na época, mas por perceber que, na verdade, a pessoa se encontrou num momento de tanta tensão que ela acabou tendo a segurança de dizer a verdade e assim gerou uma certa credibilidade para quem a ouvia. Foi o seguinte: um estagiário do meu escritório estava naquela fase de, claro, não tinha se formado ainda, era estagiário, e então ele precisava, como todos nós precisamos ao longo da nossa graduação, de horas para provar a prática jurídica. E ele então me pediu para que eu o levasse numa audiência. E assim o fizemos e levamos esse atual colega, então estagiário, para participar de uma audiência conosco. E eu o adverti: olha, é de bom tom que você esteja de paletó e gravata, pelo menos, né? E ele de uma roupa mais casual. Ocorre que, por alguma razão, ele acabou indo à audiência sem o terno e sem a gravata. E a gente sabe que no meio jurídico a formalidade é quase que um requisito indispensável. E então, na história, ele acabou indo à audiência sem terno e sem gravata, mas eu orientei: olha, você vá, converse com o juiz assim que entrarmos na sala de audiência e explique que você está assistindo a audiência como estagiário, que você gostaria, então, que ele ao final pudesse carimbar a sua carteirinha, a sua cadernetinha, na época tinha uma cadernetinha, para provar que você de fato participou da audiência. E assim ele fez. Só que o juiz muito espirituoso, um juiz muito competente, mas muito espirituoso, percebendo que o estagiário queria assistir a audiência para contar horas de prática e que não estava com seu terno e gravata, e o juiz, então, querendo amedrontá-lo, falou: tudo bem, o senhor não está de terno e gravata, mas o senhor está pedindo aqui para participar da audiência, mas como é que o senhor vem sem terno e gravata? Ele falou: excelência, deu aquela desculpa meio esfarrapada, que havia esquecido, então, que não deu tempo, e acabou esquecendo. E o juiz falou assim: não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o senhor vai me responder. Se o senhor acertar, o senhor assiste a audiência. Do contrário, aí, infelizmente, eu não vou poder permitir que o senhor participe. Então, tudo bem, excelência, todo acanhado e amedrontado. E foi quando o juiz falou assim, de forma bem incisiva, né? Me diga a diferença da teoria da posse proposta por Ehring e Savigny. Qual a diferença das duas teorias, de um e de outro? Bom, só para lembrar aqui, para que a gente não esqueça, se tratava, na verdade, gente, da diferença da teoria da posse, da teoria objetiva e subjetiva, que era dizer praticamente que para Savigny a posse era composta por dois elementos: o objetivo, que era o corpus, que seria o poder físico de disponibilidade sobre a coisa, enquanto para Ehring a teoria era subjetiva, que dizia que seria o ânimos, que seria a intenção de ter a coisa para si. E, claro, o estagiário não soube responder e ficou engasgado com a situação. E, na ocasião, ele não achou outra alternativa senão dizer: excelência,
Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro. E o juiz, muito espirituoso que era, como eu já disse, olhou para a cara dele, deu aquela olhada bem incisiva para o estagiário e disse o seguinte: eu também não me lembro, pode sentar e assistir a audiência. Então foi um momento muito engraçado, mas que serve de exemplo para nós agora, porque ele viveu um momento de pressão. E vejam, mesmo diante daquela pressão, sendo um cara mais ainda do que principiante, um estagiário, ele não disse que não sabia, mas ele disse que não se lembrava. Então, olha a diferença de um certo preparo emocional para você mostrar segurança. E, de fato, é preciso, às vezes, respirar fundo, pensar e refletir em instantes mágicos para que você consiga trazer uma resposta importante, né? Então, esse estagiário pálido que estava, apavorado que estava, mesmo assim ele conseguiu dar uma resposta que acabou, além de descontraindo um pouco, propiciando que ele se sentisse para uma situação semelhante, mas seguro para dizer a verdade e para perceber que nem tudo era tão gigantesco, nem tudo poderia amedrontá-lo quanto aquela pergunta teórica do juiz para que ele pudesse, enfim, participar da audiência. Bom, além disso, eu quero trazer para vocês um exemplo pessoal. Em certa vez eu fui contratado para defender uma ação de alimentos, para propor, na verdade, uma ação de alimentos. E qual não foi a minha surpresa que, apesar de certa tranquilidade com a matéria, porque era uma criança que paternidade reconhecida, que não vivia com o pai, não convivia com o pai, que, salvo engano, na época tinha outra família, e que, na verdade, não recebia alimentos desse pai. E como foi a minha surpresa, então, quando eu estudei o caso, preparei a petição inicial, seguindo as lições que eu recém tinha aprendido na graduação para entrar com ação de alimentos, seguindo todos os requisitos da petição inicial, o rito processual da ação de alimentos, que inclusive tem uma legislação própria também, além do CPC, né? Na época tinha essa necessidade de olhar com clareza o que era a legislação, e hoje também ainda temos todos os recursos tecnológicos que a gente conta, mas enfim, eu me deparei com a surpresa de o advogado do adverso, do pai da criança, do alimentante, do possível alimentante, ser o meu melhor professor da faculdade naquele semestre. E isso me causou um verdadeiro temor, porque, poxa, como é que eu ia defender aquele caso diante de um cara que para mim era um ícone? E como é que eu fiz? Olha, eu respirei, contei até 10, conversei com algumas pessoas mais experientes, advogados e tal, e aí cheguei à conclusão, depois desse susto, que eu deveria me acalmar e fazer o meu trabalho tal como eu me comprometi com a minha cliente, que era a mãe do alimentante, do alimentado, né? Da criança, do infante, do menor. Enfim, tudo deu certo no fim das contas e como a questão não era de grande complexidade, o negócio era menor do que eu havia imaginado diante da situação de estar litigando com o advogado do outro lado, tendo sido um dos meus melhores professores. Então, como eu disse, tudo acabou dando certo e, inclusive, ao final, eu fui parabenizado por esse professor, que ele disse: olha, você fez tudo direitinho. Meu cliente perdeu porque ele acabou sendo condenado a pagar alimentos porque não tinha mais por onde ir, né? Não tinha outra alternativa ao juiz senão condenar o pai da criança a pagar alimentos. Era uma questão de direito que era bastante tranquila. Então, vejam, o meu medo foi superado só com a gestão da minha emoção. É claro que a emoção era natural. Poxa, o meu melhor professor do outro lado, como é que eu vou fazer? Mas não existe, vejam só, não existe só a pressão psicológica inerente aos nossos medos, às nossas emoções. Existe também a pressão vinda do cliente. Aquele que te contratou, está confiando em você. Você conseguiu fazê-lo inspirar-se na sua confiança, ou seja, você conseguiu com que ele acreditasse no seu trabalho, e nesse contexto, a pressão é natural, certo? Tanto é que
Isso já foi falado várias vezes e um dos ex-presidentes da OAB Federal, Cláudio Lamac, numa palestra sobre advocacia e ética, ele disse o seguinte: a advocacia não é apenas uma técnica, mas também uma comunicação e gestão de expectativas. O cliente muitas vezes projeta no advogado a solução de todos os problemas e isso gera uma pressão imensa para o profissional. E ele continua dizendo o seguinte: o advogado não é um mágico, gente, mas um estudioso do direito que, dentro das possibilidades, busca a melhor solução para o seu cliente. A gestão de expectativas do cliente é uma das mais importantes ferramentas da advocacia moderna. Então vejam, quão importante é você também saber lidar com a expectativa do cliente. Então vejam só, esse trecho traz uma dica interessantíssima, porque é muito importante, é uma ferramenta muito importante da advocacia moderna, você saber gerir a expectativa dos clientes. E para isso você tem que ter o seu próprio controle emocional. Não é incomum, gente, casos de sucesso ou cases de sucesso quando se aplica uma estratégia voltada para a leitura correta e ampla da jurisprudência. Certa vez, eu consegui, inclusive, afastar uma tributação indevida de um cliente que havia sido autuado pela Receita Federal, e a questão era simples, mas a Receita Federal havia desconsiderado esse aspecto e, mesmo assim, exigia que o cliente pagasse determinado tributo. Então, eu olhava para aquele auto de infração, lia e relia, aí eu me assustava, porque o auto de infração colecionava uma série de argumentos, de fundamentos jurídicos, e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa impugnação, como é que eu vou afastar essa tributação com tanto fundamento? Isso parece inafastável. Na verdade, não era. O meu coração batia tão forte e eu estava tão ansioso, tão apavorado, isso era no começo de carreira, e eu pensava, como eu vou conseguir arredar isso tudo? Vitória, na verdade, só foi possível por meio de muito estudo do caso, muita leitura de jurisprudência, de doutrina a respeito da matéria. E às vezes, e essa é a dificuldade natural, nem sempre a gente acha aquilo que a gente precisa no dia a dia, no cotidiano da advocacia, nos livros que a gente estudou lá na graduação. Então, essa vitória neste caso só foi possível porque eu detectei um ponto específico do caso, que era a declaração de domicílio no exterior do meu cliente. Ele havia prestado uma declaração formalmente, tal como mandava a lei, que ele estava morando no exterior durante aquele período. E a Receita Federal havia errado, havia se equivocado, desconsiderando isso. E quando a gente encontrou o documento, inclusive fornecido pelo cliente, a gente falou, está aqui a saída. Então, foi um estudo bastante profundo do caso e que só foi possível a vitória quando a gente buscou o estudo do caso, o detalhamento, o mapeamento da situação. Gente, e aqui eu preciso abrir um parênteses para falar um pouco da necessidade de você tratar o seu cliente com absoluta verdade e, consequentemente, com respeito. Você não deve prometer para o cliente que a causa dele está ganha ou que o direito dele é fácil de ser alcançado, porque nem sempre é. O juiz pode entender diferente, ele pode ser um juiz que entende de uma forma absolutamente diferente e até alguns têm um entendimento contrário à jurisprudência dominante. E, claro, aí se você estiver nessa situação, você vai ter toda a jurisprudência dominante ao seu favor, para um recurso de apelação, por exemplo, diante da sentença, argumentar para que a questão seja reexaminada no tribunal regional ou nos tribunais superiores. Mas, enfim, é preciso ser transparente com o cliente, dizer quais os riscos da demanda, a possibilidade de perder, as oportunidades de ganhar, o custo essa trajetória judicial, que não é fácil. Sabemos que o processo judicial é demorado, então é preciso que o cliente saiba disso com clareza. E ser íntegro faz parte de um processo de geração de confiança, é um dos elementos. Então, quando você age com integridade, você acaba conquistando o seu cliente, mesmo que eventualmente ele não te contrate, mas ele vai saber que contigo, com você, com esse advogado, a conversa é
na base da integridade. Bom, então, o que a gente precisa no desenvolver dessa advocacia que ainda está começando? Estudo é a chave para a formação de um advogado completo, de um advogado que precisa gerar e inspirar confiança nos seus clientes. Então, gente, o advogado que não se atualiza, ele está fadado ao insucesso. Então, gente, qual é a chave para inspirar, para conquistar a confiança profissional? Seja a sua confiança enquanto um advogado, para você se sentir mais firme, mais forte, mais seguro, seja aquela confiança que você vai fazer o cliente perceber em você. Primeira coisa, gente, o advogado que não se atualiza, ele está fadado ao insucesso. É preciso acompanhar a evolução do direito, que muda a cada dia, a cada instante. O nosso renomado Pontes de Miranda, no seu Tratado de Direito Privado, diz o seguinte: a formação jurídica é contínua. Ela não se esgota no bacharelado. O verdadeiro advogado é aquele que estuda a cada novo caso, procurando teses jurídicas que o mercado ainda não vislumbrou. O Pontes de Miranda disse isso. E, então, existem dicas legais de você estudar um caso e preparar uma estratégia. Vocês já ouviram falar nos tais mapas mentais? Os concurseiros usam muito para estudar matérias que caem em provas de concurso. Mas é bem importante, bem útil a utilização de mapas mentais para você fazer um estudo de um caso e para pensar numa estratégia, porque acaba que você, num processo mnemônico, vamos dizer assim, você reduz tudo que você tem da história do cliente num único documento e você consegue enxergar todos os aspectos de forma mais clara. Então, o mapa mental, por exemplo, possibilita que você organize as ideias e faça de uma forma sistematizada, ou seja, você começa a identificar a natureza jurídica do problema, da questão jurídica do cliente, busca toda a legislação aplicável e confere a direção da jurisprudência sobre a matéria, especialmente dos tribunais superiores, para ajudar, então, na elaboração da sua estratégia jurídica para aquele caso. Então, veja, o que é importante, e isso é uma dica legal também, você citar jurisprudência dominante, ou jurisprudência de tribunais superiores, ou as jurisprudências dos tribunais aos quais você está submetendo a questão. Então, assim, aqui a gente está falando do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo. Se eu citar jurisprudências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para um juiz do Distrito Federal, seguramente ele vai ter a tendência de seguir aquela direção daquele julgado. Não quer dizer que se eu trouxer um julgado lá do Amazonas, por exemplo, que também sirva à pretensão do nosso cliente, a gente não vai aproveitar essa energia, essa força desse julgado na nossa argumentação. Então, vejam, é preciso pensar estrategicamente sempre. O advogado, além de estudar, precisa pensar a estratégia de forma consistente. Por quê? Porque, às vezes, você descobre algumas lacunas, alguns meandros de questões jurídicas que podem lhe revelar uma nova tese. Exemplo disso é o caso da Coca-Cola, lá nos anos 90, um gigante do mercado mundial que aqui no Brasil conseguiu requalificar as suas despesas de maneira que os custos de marketing e um planejamento tributário inovador à época fez com que ela obtivesse vantagens fiscais por meio de aplicação de novas teses jurídicas. Então, olha só, com certeza os advogados tributaristas da época estudaram e conheciam bem o negócio e lá eles acharam aquela brechinha típica de uma legislação que ou foi falha ou tinha alguma lacuna, porque nem sempre o legislador consegue abarcar todos os casos, né? A ideia da legislação é sempre essa, alcançar todos os casos, mas nem sempre alcança todos os casos ou as situações. Então, pessoal, é muito importante que a gente ter em mente que a criação de teses jurídicas inovadoras, a propósito, é um resultado dos estudos contínuos e aprofundados que a gente faz no dia a dia da advocacia. Então, é o estudo que permite ao advogado encontrar soluções ainda não vislumbradas eventualmente no mercado, no meio jurídico.
Então, e é importante você saber disso, porque às vezes você vai se deparar mesmo com a situação, poxa, ninguém nunca disse isso, ninguém nunca viu isso, e você pesquisando, você pode encontrar realmente a situação que é uma situação nova e pode ser uma tese emblemática no mercado jurídico. Então, assim, perceber algumas coisas e avaliar eventual novidade no mundo jurídico só será possível se você estudar a fundo o caso. Então, é sempre necessário, indispensável, que você se mantenha atualizado, que você se mantenha apto, disposto a estudar o caso com afinco, com determinação. Um professor meu sempre dizia que o advogado nunca desiste. E aí eu queria trazer uma imagem bem interessante, até um pouco irônica, em que representa bastante este caso. Certa vez um professor meu me disse, e ele dizia na sala de aula, o advogado nunca desiste. E eu me lembro de uma charge que vi algum tempo atrás, em que um pelicano tentava engolir um sapo. Só que o sapo, de forma astuta e esperta, apertava a goela do pelicano, de maneira que jamais o pelicano conseguiria engoli-lo, porque além de se sentir sufocado, o sapo apertava o pescoço dele, inviabilizando que o pelicano pudesse engoli-lo, né? É mais ou menos essa analogia com o advogado. O advogado às vezes pode estar numa situação bem difícil em termos de defesa do seu cliente, mas ele nunca deve desistir. É claro, exceto que nas situações em que o cliente vai fazer um acordo, queira realmente desistir da ação por alguma razão de foro íntimo ou de ordem pessoal. Mas o advogado, enquanto estrategista do processo ou da situação jurídica, ele nunca deve desistir. E tampouco você, enquanto advogado iniciante, advogado ou advogada iniciante, não deve desistir do seu propósito, que é ser um advogado e ser um advogado próspero, reconhecido. Porque, afinal, você passou vários anos na faculdade, na universidade, para obter o seu diploma, você se desgastou, passou por provas, exame da OAB e tudo mais, e agora você está na fase de desenvolver realmente a sua atividade. E eu costumo dizer assim, o advogado tem que olhar para a sua profissão como um negócio, e ele precisa ser eficiente e determinado para que esse negócio realmente gere recursos, afinal de contas, você pretende viver disso, né? Então é muito importante conhecer essa realidade de se sentir às vezes desestimulado, mas precisar reconhecer que o advogado nunca, jamais deve desistir enquanto profissional, enquanto estrategista de um determinado processo, de uma determinada questão, exceto se, como eu disse, o cliente resolver desistir da demanda. Então, vejam, a necessidade de atualização ela é muito premente, ela é importantíssima, porque como o direito é relativo e é muito dinâmico, segue as alterações da sociedade, as mudanças legislativas acabam sendo muito rápidas e a advocacia exige uma adaptação contínua. Então, como é que a gente se mantém atualizado diante das pressões diárias do escritório, né? Miguel Reale já disse em Lições Preliminares do Direito: a profissão jurídica exige estudo contínuo e atualizado. E é por meio desse estudo que o advogado se torna um verdadeiro operador do direito, sendo capaz de oferecer a seus clientes as soluções mais adequadas e atualizadas. Então, se você não estuda, precisa estudar, porque a cada dia você vai estudar um caso novo, e a cada caso novo você vai aprender novas coisas, muitas vezes que você sequer viu na graduação. Então é muito importante que você, por exemplo, se assim for possível, dedique pelo menos 30 minutos diários para ler artigos jurídicos ou atualizações legislativas, participe de seminários, de congressos e de workshops que possam auxiliá-lo. Todos esses esforços não são em vão e, pelo contrário, você pode ampliar sua rede de contatos num desses eventos, fazer parcerias. Isso é muito importante para o advogado hoje em dia. Lembro que nós estamos na era do compartilhamento.
Desde o advento da internet, as informações são compartilhadas e de uma forma tão intensa, nós recebemos milhares de informações via e-mail, via WhatsApp, não está mais restrito hoje à mídia televisiva, ou à imprensa falada no rádio, ou à imprensa escrita. Hoje nós temos jovens, por exemplo, possivelmente na sua geração, que não param para ler um jornal, não param para assistir um noticiário, né, não gostam de televisão, o que conseguem ler os resumos de determinados meios de comunicação, nos quais eles estão já super informados, super inteirados de tudo que está acontecendo. E assim é a vida. O advogado tem a vida profissional, porque o advogado precisa manter-se atualizado, mesmo que seja de uma forma sintética. Então, se não for possível você estudar todos os dias, ao menos reserve um tempo semanal para uma leitura jurídica ou para algumas questões jurídicas que você deva acompanhar, ou as quais você já esteja trabalhando nelas. Essa prática, no longo prazo, é crucial para o seu sucesso, porque você vai ter condições, por exemplo, de atender um cliente e dar uma resposta mais firme sobre aquele assunto. É claro, isso vem ao longo da experiência. Outras situações que são exemplos, vou trazer aqui um pouco da seara tributária, que é um pouco da minha praia, que são casos reais. Empresas de grande porte, por exemplo, resolveram estruturar suas operações e seu marketing para adequar a sua rotina, o seu operacional, a isenções fiscais. Isso foi muito comum e é muito comum através do uso do planejamento tributário. E coisas que eram bastante simples. Por exemplo, uma classificação de produtos. Se o produto é ou não é um cosmético, se o produto é ou não é uma bebida láctea, ou se é uma sobremesa. Nós temos alguns casos aí que possibilitaram êxitos milionários para grandes empresas, porque o tributarista foi lá e estudou a fundo os detalhes e as lacunas da legislação tributária. O direito tributário é assim, como por exemplo também o direito penal é assim. Pois se faltar alguma coisa lá no iter criminis, que é a história, né, a sequência do ato criminoso, o cara pode ser absolvido. Então, vejam, é nesse âmbito de estudo, ou nesse espectro de atuação, é que a gente percebe que esses exemplos mostram que o estudo jurídico não se limita à academia, mas sim à prática do dia a dia, do cotidiano do direito. E o estudo contínuo permite ao advogado identificar oportunidades legais para beneficiar seus clientes, de maneira que nem sempre são óbvias à primeira vista. E às vezes, como eu disse já anteriormente, nem sempre são ensinadas, são abordadas na graduação, ou às vezes nem mesmo nas especializações, na pós-graduação. Então, usando essa ferramenta, que é você sempre adotar um caso novo, quando você for contratado, adotar um caso como se fosse um filho seu e olhar para ele com todo o contexto da situação jurídica em que ele está inserido, com base em toda a fundamentação legal, com toda a orientação doutrinária e também com toda a direção da jurisprudência, para que você então possa dar ao seu cliente o remédio mais preciso. E volto aqui a fazer aquela analogia do médico com o advogado. Se o paciente do médico não traz todas as informações, ou não tem, ou não conhece, o importante é que o médico faça todo o diagnóstico, faça todos os exames, para que tenha um diagnóstico completo. E assim é na advocacia. Você precisa entender qual a natureza jurídica do assunto, da questão. Isso é uma matéria de direito privado, de direito público, de direito do trabalho, de direito penal, enfim. Identificando a natureza jurídica do problema e o contexto, a moldura jurídica em que se encontra, você vai ter condições de prescrever ou de ajuizar o melhor remédio processual para o seu cliente, ou a melhor solução jurídica. Como eu costumo dizer, aqui a gente fala muitas vezes que hoje em dia, os processualistas como eu, que me perdoem, que nem toda solução jurídica ela é judicial necessariamente. Então nem sempre o processo é um caminho, ou é o único caminho, mas ele é às vezes uma necessidade, sim, mas nem sempre ele é necessário, porque a solução jurídica pode
não ser viabilizada por meio de um processo judicial. Bom, dito isto, eu queria trazer para vocês algumas coisas também que se referem ao sentimento, à emoção do medo, da insegurança, certo? Primeira coisa, olha, somente o hoje, sem o peso do ontem e sem a ansiedade do amanhã. Se você introjectar isso no seu coração, no seu pensamento, você vai se sentir mais leve, porque, poxa, hoje é uma situação que você precisa enfrentar. Ah, o peso do ontem, quais foram os medos que você teve na sua vida, em outras atividades que você exerceu, que estão se refletindo hoje, né? Às vezes é melhor você só pensar no agora, no momento, no ato processual que você precisa cumprir para você se sentir mais seguro, porque se você somar tudo isso, talvez você não vai conseguir lidar com essa emoção, porque tem coisa do passado que vai te dar medo, tem coisa do amanhã que você não conhece que, meu Deus, vai te dar ainda mais pavor. Então, tente se concentrar só no agora. O que você precisa fazer agora? Vamos pensar aqui em termos jurídicos. Qual a natureza jurídica desse negócio? Quem já falou sobre isso? Vamos ver a doutrina. Quais os julgados sobre esse assunto? Onde estão as decisões? Para que direção elas estão indo? Esse tribunal já decidiu isso? Você pode até aprofundar mais com outros recursos, como a jurimetria. Esse relator, esse ministro já decidiu dessa forma, porque aí você se sente mais seguro, você conhece aquilo com que você está lidando. E você pode também trazer para o cliente, que é aquele que confiou em você, que confiou no seu trabalho, você pode trazer para ele elementos para que ele de fato decida o melhor caminho, porque afinal de contas o direito é dele, você está sugerindo um caminho para a solução daquela questão. Então, veja, é muito importante que você não não fique tão pesado, não se sinta tão sobrecarregado com os seus medos do passado, nem com a sua ansiedade do futuro. Respire fundo, pense pausadamente sobre a situação. Uma vez um chefe meu me ensinou o seguinte: eu era muito ansioso para cumprir prazo processual, especialmente nas contestações que eu fazia de ações que eram movidas contra o meu empregador. Eu era advogado da empresa, advogado contratado, né, empregado, e ansioso, novato, sempre queria ter a minha carteira limpa de prazos. Sempre preocupado com prazo, porque afinal de contas, prazo é a vida do advogado, a vida profissional. O advogado perdeu um prazo, esquece, ele tá abolido do sistema jurídico. Ele é um criminoso jurídico porque ele perdeu um prazo para o cliente. Como você explica para o cliente uma perda de prazo? Não tem explicação. A não ser que você tenha uma justificativa, que você adoeceu, mas aí você tem elementos para pedir a devolução do prazo, né? Então isso não é um problema. O problema é quando você não tem argumentos, não tem justificativas para dizer por que você perdeu o prazo, certo? Então, sim, gente, tem muita coisa que pesa bastante para quem está começando, que às vezes nem é desse tamanho que você está achando, certo? Às vezes as coisas são mais simples do que parecem. E é só por conta da experiência que você vai conseguir superar isso. Você precisa viver algumas coisas ainda. Estando começando, você tem muita coisa que você ainda não vivenciou, não experimentou. E por isso, às vezes, você tem um medo do desconhecido, e isso é natural, né? Às vezes, então, a gente está, como eu disse, preocupado com os erros do passado ou com as incertezas do futuro, e aí a gente acaba, como dizem, esquecendo de focar no presente. Então, na advocacia não é diferente, certo? Porque na advocacia, o único tempo que a gente controla é o agora, certo? Mesmo que você esteja prestes a cumprir um prazo, você está administrando ali aquele prazo. Se faltam 3, 2, 5, 10, 15 dias para você cumprir aquele prazo, você precisa ter a tranquilidade, a serenidade suficientes, diferentemente de como era comigo, que queria fazer tudo no mesmo dia. Se eu tivesse 4 apelações, vejam, apelações na época e hoje o prazo é de 15 dias, e na época não era 15 dias úteis como é hoje. Eu queria cumprir as 4 no mesmo dia. E isso era insano, porque assim, eu poderia perder, como de fato já tinha sido advertido pelos meus superiores na época. Você não pode fazer tudo apressadamente, você tem que ter
tranquilidade suficiente para aproveitar o prazo, porque às vezes você vai para casa depois de um dia intenso de reflexão sobre aquela questão, que tese eu vou arguir, qual preliminar que eu vou trazer nesse processo, e aí você vai para casa pensando, e no outro dia você aparece com uma nova ideia, descobre e relembra alguma coisa que você não falou. Então, se você for apressado demais, você pode precipitar a sua defesa. E lembremos, existe a chamada preclusão consumativa no processo. Se você apresenta um determinado documento, e é claro, há situações em que isso não ocorre, mas há situações em que se você contesta, pronto, acabou. Você contestou antes, você trouxe todos os argumentos, precluiu consumativamente o momento de você apresentar novos argumentos de defesa. É claro que existem mecanismos para você levantar, suscitar algumas questões mais à frente, por exemplo, no momento de provas, mas é necessário que você esteja atento para que não se precipite, que você, por exemplo, e também que não perca o seu prazo, mas com a consciência, com a serenidade de que você é um advogado e que você precisa refletir. As questões do direito, elas não são objetivas, elas não são como a matemática, que você soma 2 mais 2 é 4, que você apresenta uma planilha e o valor é exato, que a calculadora ou determinado instrumento de cálculo ou planilha de cálculo traz a resposta exata. Você não está tratando com a ciência exata. Então, o direito pode mudar, a circunstância pode se alterar e você pode colher novos argumentos, ou colher novas doutrinas, ou colher em suas pesquisas julgados que possam ajudá-lo. Então, assim, não adianta você querer se apressar, é preciso ter calma, ter serenidade para que as coisas aconteçam no seu tempo. E, por exemplo, no processo, cada coisa tem o seu tempo. O prazo é importante para você. Então, como eu disse, nunca desista de lutar, especialmente no seu sonho. Você estudou para ser advogada, tem a sua OAB, ou ainda que não tenha, você vai buscá-la. Mas veja, ter serenidade. O meio jurídico é repleto de pressões. Então, assim como a rãzinha lá, que é para ser engolida pelo pelicano, ela segurou na goela do pelicano para impedir que ele acabasse de a engolir. E, além disso, estava dando um gás ali, uma força para que, então, o pelicano se sentisse sufocado e a soltasse. É mais ou menos essa analogia que a gente quer trazer para mostrar que, por mais que pareça difícil para você, advogado, começar ou desenvolver algum trabalho, ou enfrentar alguma situação jurídica ou judicial, você nunca deve desistir, certo? Você deve, ao contrário, se empenhar, se dedicar, porque assim, não tem caminho fácil na advocacia, mas se você se empenhar, ele será mais sereno, será mais tranquilo e você vai estar melhor preparado. Então, continue estudando, tentando se aprimorar, participando de eventos, de discussões, de grupos jurídicos, de palestras. A OAB, por exemplo, proporciona inúmeras palestras gratuitas em que você aprende muita coisa e, além disso, pode fazer o seu network com quem está ali presente. Esse network é muito importante para você nesse seu começo, especialmente. Então, vejam, uma coisa bem bacana foi um autor americano, salvo engano, que disse, o John Wooden, que disse o seguinte: quanto mais nos preocupamos com as coisas que não podemos controlar, menos vamos fazer as coisas que podemos controlar. Então, se você usar isso dentro de você, tem coisa que você não controla, né? Por exemplo, eu vou lidar com a pressão que o meu cliente está colocando em mim porque o processo dele ainda não foi julgado. Caramba, você já fez tudo, entrou com a inicial, fez todas as defesas, participou de audiência e tal, apresentou lá alegações finais, né? Sei lá, combateu a perícia que foi desfavorável, ou defendeu a perícia que foi favorável. Você trouxe todos os argumentos na defesa do seu cliente. E o juiz ainda não deu a sentença. E o cliente precisa que essa sentença seja proferida o mais rápido possível. Aí você ainda pode ir ao fórum, conversar com os assessores do juiz, com os auxiliares dele e tal, conversar com o próprio juiz, explicar a urgência, pedir lá liminar e tudo mais. Mas não depende de você que o julgamento aconteça assim como o cliente quer, né? Sim, depende de você fazer aquilo que é da sua competência.
tentar acelerar na medida do possível, com ética, com integridade, seguindo os ditames legais, processuais. Mas a expectativa do cliente precisa ser a de que você fez tudo que era de sua competência e que o judiciário, de fato, ele não anda com a velocidade instantânea que às vezes os clientes esperam. E, gente, aqui trago uma coisa bem importante. É preciso entender que o cliente está numa situação de angústia, ele tem pressa. Às vezes, o advogado acaba se irritando com o cliente e é preciso ter empatia, porque ele é o cara que está confiando no seu trabalho. Ele não é um cara que está desconfiando de você a princípio. Ele quer a solução. Agora, se você deixar de ser claro, de ser íntegro com ele, aí sim pode ser que ele passe a desconfiar de você, a desconfiar da qualidade do seu trabalho. Então é muito importante que você seja íntegro, que você seja verdadeiro, que você explique para o cliente, que você entenda o cliente com empatia, porque ele de fato precisa daquela solução. E você é o médico que vai prescrever o medicamento que vai curar aquele problema, que vai resolver aquele problema dele. Lá o médico fala da saúde, aqui você fala da questão material, da questão de direito para o cliente. Então é preciso entender o cliente e não se aborrecer com ele. É claro que a gente sabe que tem cliente difícil, que insiste, que liga, que critica, que não espera, que não tem paciência. Temos vários tipos de clientes. Mas, na medida em que você o esclarece e presta as informações devidas na hora certa, você não precisa trazer todos os detalhes do processo, até porque o cliente às vezes se confunde, ele não entende, ele quer saber o fim das contas, qual vai ser o resultado, o possível resultado disso, o que tem que ser feito agora, qual a implicação de determinada decisão, de determinada sentença. Então, vejam, é preciso que você se controle e não se apavore com coisas que não são do seu controle, né? Aquilo que você puder fazer, que está ao seu alcance, que está dentro da técnica, você vai fazer e vai ficar isso é até importante, que algumas coisas eu uso, por exemplo, documentar bastante as conversas com os clientes, que isso nos assegura, nos dá segurança junto ao cliente, junto à estratégia processual e também faz prova daquilo que o cliente eventualmente possa vir a alegar sem conhecer, é como uma suposta falha sua. Então, assim, tem coisa, claro, que você não precisa entrar em tanto detalhe, porque o cliente não vai entender, como eu já disse, mas tem situações em que você acaba se protegendo na medida em que você documenta o seu contato e as informações processuais para o seu cliente. Isso é muito importante e de grande valia, certo? Bom, a gente também precisa enfatizar que, e aqui eu queria trazer uma lição de Aristóteles. Aristóteles disse o seguinte: é porque é oportuno nesse momento falar de. A gente está falando de um cliente que às vezes é insatisfeito, ansioso, ou até brusco, às vezes, até ignorante, né? E a gente precisa saber lidar com isso, né? Então, a gente precisa ser profissional. Aristóteles disse o seguinte: a característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. Olha que profundo isso. Eu me lembro que uma vez, numa audiência de um determinado processo, o advogado da outra parte restou sucumbente na ação. Claro, o cliente dele também. E daquele momento para frente, o colega, que por sinal era bem simpático, não sei porquê, acho que por falta de maturidade, depois que eu ganhei aquele processo dele, eu não disse nada que eu tivesse ofendido, que pudesse ofendê-lo, pelo contrário, sempre fui muito educado com ele, e ele, até então, muito educado comigo, passou a não falar comigo mais. Eu achei estranho, porque assim, ele seguramente tomou para si a dor da sucumbência do cliente dele, possivelmente a dor da sucumbência dele naquele processo, e parou de falar comigo, simplesmente. De forma, ele até passou a partir de então a ser bastante deseducado, a despeito de eu ter mantido a minha educação para com ele. Então, olha o que Aristóteles disse: a característica de uma alma educada é saber acolher o pensamento sem aceitá-lo. No direito tem muito disso, né? Às vezes a gente não concorda com o que o outro disse. Também nas relações conjugais isso é bastante comum, né? Um e outro cônjuge quer sempre ter razão.
Mas às vezes, se você contemporizar, e isso a gente fala muito em ações de divórcio, onde a gente acaba sendo também um pouco psicólogo das partes, é que você querer ter razão nem sempre é o melhor caminho da solução da controvérsia. Por exemplo, uma controvérsia de direito de família entre casais, separação, divórcio, por aí vai. Guarda, partilha de bens e tudo mais, essas questões bastante intensas no momento em que você é procurado para advogar para qualquer das partes. Então vejam, essa dica de Aristóteles serve bastante para a gente que está começando, porque às vezes advogados principiantes ficam magoados com alguma opinião do cliente, que pode transparecer falta de confiança. Mas na verdade, você precisa entender que ele está num momento difícil. Você pode até não concordar com ele, ele pode não entender aquilo que você disse, a orientação que você deu, mas seja educado, seja profissional com o cliente, porque na medida em que você sabe acolher um pensamento, mesmo sem aceitá-lo, você age de forma empática para com o seu cliente. E aí é como saber ouvir, certo? A habilidade de ouvir é muito importante na advocacia. Então, você ouvir uma ideia sem necessariamente aceitá-la de imediato, é você demonstrar que você é maduro, que você é tranquilo, que você não tem aquela ânsia de sempre ter a razão. Isso você acaba colhendo com a experiência. Mas o nosso propósito dessa fala aqui é inclusive isso, que você seja o tanto mais rápido ou tanto mais rapidamente experiente, de modo que você saia do seu status de advogado júnior para ser um advogado pleno, pelo menos demonstrando e diminuindo a diferença daquela desconfiança. Pô, esse cara é um advogado novo, não tem nem cabelo branco ainda, né? Não tem experiência, eu não vou confiar a minha causa, o meu direito a um advogado inexperiente que eu posso me dar mal. Mas se você demonstra técnica, se você demonstra confiança naquilo que você fala, e assim já aconteceu comigo, às vezes eu fui a um médico muito novo, é que você fica meio assim, poxa, esse médico é muito novo, tal, nem parece ter vivido tantos anos a ponto de conhecer determinadas questões, mas esse médico era muito bom, ele era muito técnico, explicou, deu as dimensões de todo o problema que à época eu relatei para ele. E então você acaba adquirindo confiança porque você percebe firmeza nos argumentos. E assim é com a advocacia também. Então, o diálogo e a reflexão e uma mente aberta são importantes para o seu crescimento profissional. Então, é muito válido que você ouça com calma, com serenidade. Tem pessoas e pessoas, tem profissionais que têm os seus perfis, tem profissionais ansiosos, que às vezes nem espera o cliente falar, às vezes não concorda porque é muito rígido nas suas posições, é muito inflexível. É preciso ter flexibilidade para ser um profissional reconhecido, para ser um profissional confiável. Claro que você não precisa se corromper nas suas convicções, mas o cliente está confiando em você, e ele quer entender, e ele tem dificuldades, ele não conhece o direito como você conhece, senão ele não precisaria contratar você como advogado. Então vejam, é uma posição em que você, sabe aquele lance do cliente sempre tem razão? É um pouco disso na advocacia também. O cliente sempre tem razão, mas você precisa trazê-lo para a sua realidade, mostrar para ele os riscos, as dificuldades, as oportunidades do atendimento que você vai fazer para ele, e aí ele vai sentir segurança, mesmo você sendo um advogado novato, principiante, mesmo você estando com a sua OAB fresquinha, certo? Então é isso, gente. A importância de você enfrentar a natural pressão que existe no cotidiano da advocacia com serenidade e com estudo. Se você estuda, você vai ter habilidade e conhecimento suficiente para responder as perguntas com segurança, para orientar o seu cliente de forma assertiva, para ele sentir em você a firmeza necessária para ele seguir com você na contratação do seu serviço. Então veja, vamos recapitular alguns pontos aqui do nosso encontro de hoje. Primeiro, gente, serenidade ao enfrentar desafios. Não é diferente nas outras profissões e você precisa estar tranquilo, precisa se manter equilibrado
Ah, doutor, ah, professor, mas eu nunca vivi essa situação, eu nunca fiz determinada peça, eu nunca participei de uma audiência. Lembrar lá da historinha do estagiário? E ele não disse que não sabia, ele disse que não lembrava. E na verdade, aquele monstro, aquele juiz que o amedrontava, foi até simpático. Também não lembro. Entra e assista a audiência. Então, vejam, ele não queria cobrar a obrigação do aluno saber direito de forma estrita, rigorosamente idêntica. Ele também não lembrava, é claro que ele lembrava, mas ele não lembrava, disse que não lembrava. Porque, de fato, tem situações que você estuda lá na graduação e talvez você não vai ver durante muito tempo. E você não vai lembrar mesmo. E esse não é o problema, porque, olha só, você vai ter tempo para estudar, prazo para contestar uma ação, um prazo para preparar uma inicial, pelo menos 15 dias hoje para elaborar qualquer dos recursos, né? Então, veja, você não precisa se apavorar. É preciso enfrentar os desafios com serenidade. Se você tem alguma dificuldade emocional aí, cuide disso, certo? Porque você não pode desperdiçar a sua carreira por excesso de medo, por ansiedade, porque as coisas não são tão difíceis assim como parece. Pode parecer assim no primeiro momento, você está começando, mas hoje eu vejo tantos alunos meus que morriam de medo da minha prova lá, a famigerada prova que era um parecer, que era fazer uma petição inicial e não era diante de um caso hipotético, mais concreto. Eles me perguntavam, professor, a prova não é de marcar X? Não, não é de marcar X. Eu vou te dar um caso concreto e você vai elaborar uma petição ou um parecer. Então, é como era na vida real que eu queria trazer para eles. Então, esses caras hoje, eles já têm, e alguns até me agradecem pelo empenho que tive na época de propor esse tipo de atividade, né? Claro, outros professores também propuseram algo semelhante, mas eu fazia questão de prestigiar esse tipo de avaliação, porque era ali que eu via como o colega escrevia, né? Como ele concatenava as ideias, se ele montava uma petição de forma adequada, se o parecer dele trazia o relato dos fatos, trazia a fundamentação e, enfim, no final, propiciava uma conclusão assertiva ou alternativas viáveis, certo? Isso era muito bacana de fazer. E eu, na minha mentoria, a propósito, ofereço um ambiente de laboratório bem interessante, em que os colegas advogados podem experimentar junto conosco, de mão dada mesmo, um momento de, tá, vamos fazer essa petição agora. Qual a tese que a gente vai construir? Qual a estratégia que a gente vai adotar? O que que a gente tem que fazer mais urgentemente? Será que o cliente vai entender isso? Não é preciso discutir, marcar uma reunião com o cliente sobre esse assunto, sobre esse aspecto? Recentemente, inclusive, eu tive uma situação em que, por questão de alçada, valor do pedido e tal, a estratégia do cliente era entrar no juizado especial, a proposição dele e a nossa também. Mas a gente percebeu que um dos pedidos superaria o valor de alçada, que é 40 salário mínimo, do juizado especial. Só que isso inibiria a que ele pedisse o pedido, por exemplo, de lucros cessantes, que era uma hipótese dessa. Ele tinha tido um problema lá que tinha impedido que ele lucrasse no empreendimento dele. E essa era a questão. Se eu entrar no juizado especial, não posso pedir lucro cessante, porque eu estou pedindo ali uma restituição de um valor, uma indenização por dano moral, e o lucro cessante não cabe ali no juizado especial. O que a gente teve que fazer? Voltar com o cliente e falar, olha, lá na justiça comum você vai pagar custos, corre risco de sucumbência, e o tamanho do risco da sua sucumbência é isso aqui, que são os pedidos menos, menos convincentes ou mais frágeis na fundamentação, que são teses, né? E o outro, a restituição do que ele havia pago já era tranquilo, porque realmente a outra parte não tinha devolvido o dinheiro para ele, não tinha entregue uma mercadoria. Então, olha só, é preciso que você pense com serenidade no caso, que você haja com serenidade, respire fundo, tá? Autocontrole-se para que você não se apavore desnecessariamente, porque às vezes a solução é simples, você não precisa ficar apavorado por conta de uma situação que vai se resolver muito mais facilmente do que você imagina. E isso é importante que você pense assim, mas também tenha na sua bagagem o estudo contínuo e a aplicação prática do seu conhecimento, certo? Eu queria trazer aqui uma lição, uma frase de um filósofo do Império Romano, lá do século I da era de
cristã, ele disse o seguinte: nós sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. Foi Sêneca que disse isso, filósofo do Império Romano, lá do século I da era cristã, certo? Sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. E é assim, de fato, às vezes você tem medo de uma coisa que você vai perceber depois que é muito menor do que aquele tamanho que te amedrontava. Então, meus colegas advogados, advogadas, é preciso ter tranquilidade, pois com o tempo você vai perceber que muitos dos medos do início são infundados. A chave, então, é manter e estudar e confiar no processo, certo? Rui Barbosa, a propósito, já dizia que na advocacia quem não estuda, quem não reflete, quem não trabalha com dedicação está fadado ao fracasso. Então, não tem milagre, gente. É preciso que você estude e que você seja tranquilo, certo? Ah, é muito difícil ser tranquilo, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso. Beleza, então seja profissional, porque o profissional tem que inspirar confiança para o seu cliente. Tente moldar aí a sua personalidade, respire fundo, ouça o cliente, seja empático, haja com tranquilidade, estude, enfim, faça o melhor, com respeito, com verdade, com integridade. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Eu queria agradecer a todos vocês, incentivá-los, se for o caso, se quiserem, fiquem à vontade para tecer os seus comentários, deixarem suas perguntas e, eventualmente, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, de novos conteúdos relacionados a esse propósito. E eu espero ver você em breve novamente. E obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Grande abraço.